além da queda nas pesquisas, outro fator tem pesado na campanha do Flávio: as desconfianças internas em torno do presidenciável. Olha, ele tá desesperado, viu? A informação que eu recebi, isso é quente, viu? Eu recebi uma informação aí na sexta-feira à tarde, que é bomba, Luiz Melodia. Flávio Bolsonaro tá desesperado. Cadê a vinheta de bomba? Isso não coloca, pô. Eu falei bomba, Luiz Melodia. Flávio tá desesperado, é verdade. Flávio Bolsonaro tá desesperado. As últimas pesquisas, o fato do Intercept já faz um mês, e eles imaginavam que eles teriam algum retorno, alguma recuperação de no mínimo 2 pontos, e não tiveram absolutamente nada. Todas as pesquisas deram Flávio Bolsonaro, inclusive a última Quest deu Flávio com 10 pontos de diferença do Lula, né, no primeiro turno. É um número terrível, uma derrota, um fracasso muito feio para o Flávio Bolsonaro, depois dos áudios vazados. E sexta-feira agora, no dia 19, vai sair a pesquisa Atlas Intel, né? A tão esperada Atlas Intel, depois da... Eu não vi, na verdade, nenhuma ação para tentar recuperar esse percentual aí, nenhuma ação do Flávio. Na verdade, ele está fazendo essa campanha multimilionária pelo Brasil, viajando, indo para os lugares, só que... é o Flávio Bolsonaro, né? Um pastel de vento. Reportagem do Globo. Desde que a mensagem enviada por Flávio Avorcaro veio à tona, existe o temor de lideranças da campanha do próprio PL que mais fatos vinculando o senador e o banqueiro apareçam. O Flávio tem garantido que não há novos laços entre eles para se tornarem públicos. São poucos, porém, os aliados que acreditam no presidenciável. Aliás, quem acredita no Flávio é um retardado débil mental, né? Nesta semana, as atenções estão voltadas para os desdobramentos da delação premiada. A PF negou o prosseguimento, mas a PGR ainda não deu sua palavra final. A PGR vai dizer que não também na matéria anterior, como lemos aqui no Jornal o Globo. Entre os anexos está detalhado o pagamento de 60 milhões no filme do Pangaré, o filme do Jair Bolsonaro, como informou o Intercept Brasil. Flávio pediu dinheiro para a produção, você já sabe, não vou repetir. Para os membros da campanha, o avanço da delação já é um fator que desgastaria ainda mais a figura de Flávio. Se houver fatos novos, o resultado pode ser catastrófico, avaliam lideranças do PL. Catastrófico. Outro temor do núcleo da campanha são conteúdos de celulares de políticos fluminenses presos e que tiveram relação com a família Bolsonaro. O principal deles é o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, que se aproximou de Flávio em 2024 com o objetivo de suceder Cláudio Castro na disputa ao governo do Rio. Ele chegou a ter encontros com o senador, nós mostramos aqui, e também uma agenda com seu pai Jair Bolsonaro para tratar de costuras da política fluminense. O ex-presidente deu a Bacelar a medalha com os dizeres imorrível, imbrochável e incomível, né? A medalha do que o Jair dá para os outros, na verdade, é tudo que o Bolsonaro não é. Né? É exatamente o contrário, que ele fica dando de medalhinha para as pessoas, é tudo que o Bolsonaro não é. Alvo de investigações na Polícia Federal, o Bacelar está preso desde março. Ele tem ligações com o Comando Vermelho. Familiares do ex-deputado negam que ele esteja negociando uma delação, mas essa possibilidade tem assombrado lideranças políticas no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi preso no âmbito da Operação Unha e Carne 3, que aponta Bacelar como responsável por vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. E você vê que a imprensa, até a imprensa e a gente, não deu muita importância para a prisão desse vagabundo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. No dia a gente comentou, a gente falou superficialmente, mas a relação dele de intimidade com Flávio Bolsonaro, a relação dele com o Jair Bolsonaro, isso será mais um dado será utilizado pelo consórcio midiático neste ano para destruir o Flávio rachado. O Flavinho está preocupado, está desesperado. Então, o problema não é o desespero do Flávio, ouvinte. O problema também de tudo isso que está acontecendo são os aliados, quem está no entorno do Flávio. Porque o Flávio se lascar é uma coisa, mas e quem está do lado dele? Quem está nos estados fazendo campanha para o Flávio e pedindo voto para o Flávio? Como é que fica em uma outra catástrofe exposta na mídia envolvendo o Flávio Bolsonaro? Como é que ficam os outros deputados, pré-candidatos a deputado federal? Eu não estou dizendo dos bolsonaristas, não, porque bolsonarista, como eu escrevi na minha rede social no fim de semana, é idiota. Estou falando dos políticos do Centrão, que estão em vários estados do Brasil, por exemplo, aqui na Bahia. O Centrão baiano
diga-se de passagem, quer distância do Flávio. Não diz um pio sobre o Flávio Bolsonaro. Não dizia antes do Intercept e agora que não vai dizer mesmo. E está fazendo certo. Mas e o Centrão, por exemplo, lá em São Paulo? E o Centrão lá no Rio de Janeiro? Principalmente o lugar onde Flávio tinha relação com o Rodrigo Bacelar. Eles estão preocupados porque, além de prejudicar a campanha do Flávio, além de consolidar o fracasso e a derrota do Flávio Bolsonaro, vai levar um bocado de gente para o buraco. Quem está se associando ao Flávio Bolsonaro está manchando o nome. Está manchando o seu nome. Se você está se associando ao Flávio, dizendo é Flávio, meu querido, você, dentro em poucos dias, estará no fundo do poço com o Flávio Bolsonaro. E esse é o desespero de mais aliados com o conteúdo que será exposto. E não tenha dúvida que tem mais coisa chegando, tem vídeo, tem foto do Vorcari do Flávio Bolsonaro, tem mais cacete. Questão é, Flávio, Timóteo, você me pergunta, Flávio vai ganhar? Acredito que não. Eu disse há um mês atrás que Flávio não recuperaria tão fácil esse percentual perdido depois da exposição do Intercept, e até agora eu estou certo. As pesquisas, todas as pesquisas, não é uma só, mostram a derrocada do Flávio Bolsonaro. E vai ter mais coisa. Quando chegar essas coisas, eu duvido muito que o Flávio consiga permanecer com 45%, 44% nessa campanha, não estou falando pré-campanha, nessa campanha eleitoral. E olha, vai ser um desfecho tenebroso para o Flávio Bolsonaro. E explicado agora o silêncio dos petistas, aqui na Bahia, a tranquilidade deles. Tem muito mais coisa chegando e Flávio Bolsonaro, meu querido, ele sabe. A cara dele, essa foto que o Luiz Melodia, bota a tela cheia aí, Luiz, essa foto que o Luiz colocou mostra exatamente o desconforto. Flávio Bolsonaro está desesperado, são 8 horas e 27 minutos. E a informação que eu recebi, acabei não falando, a informação é que o Flávio tem procurado algumas lideranças e tem dito que vai conseguir costurar. Eu não sei se você se recorda, Vanessa, Lucas, minha fonte disse, 20 dias atrás, antes daquela viagem lá aos Estados Unidos, eu escrevi nas minhas redes, eu falei numa sexta-tarde com esse cara, ele me falou, olha, Flávio disse às lideranças, o pessoal do Centrão está pirado com o Flávio Bolsonaro, para não dizer outra coisa, eles estão muito revoltados. E o Flávio confidenciou a várias pessoas que mudaria tudo, porque conseguiram uma reunião com o Trump, uma reunião pessoal, e isso recuperaria os pontos perdidos depois do caso Intercept. E eu escrevi naquele dia, estou lembrando, o ouvinte, não sei se ele se recorda, eu falei, não vai valer de nada. E eles, da cúpula bolsonarista, estavam confiando que esse encontro com o Trump salvaria o jogo. Aconteceu justamente o contrário, porque num dia depois da foto exposta pelo Trump, o Trump volta a dizer que o Brasil será taxado. Mais um tarifaço chegando. Então, o tiro saiu pela culatra, mais uma vez. As coisas deram errado para a família Bolsonaro e ele continua despencando. Aí, com a ajuda do irmão dele, né? Não preciso dizer mais nada, o irmão dele, vou falar a verdade aqui sem ironia, destrói a campanha do Flávio Bolsonaro, o senhor Eduardo, defendendo o negócio do Zé no lugar do Pix, defendendo a Júlia Zanata como vice. Inclusive o nosso corte de sexta-feira está viralizando aí nas redes, o pessoal xingando a gente, os bolsonaristas. Mas acabou, esse é o resultado. O Flávio vai de mal a pior, meu querido. Aí você me pergunta, conversando até com uns amigos esse fim de semana, Timóteo, mas você acha que o PL com Flávio não vai botar outro nome? Olha, no início da Intercept eu cheguei a cogitar, inclusive isso aqui no programa, de que eles escolheriam outro nome. Mas pensando bem, se coloca no lugar dos caras, o que eles vão escolher agora? Você acha que a Michelle vai aceitar isso? Não vai. Michelle está com o mandato dela como senadora praticamente que garantido, a eleição dela que garantida no Distrito Federal. Ela vai ganhar para o Senado. Ela perderia, né? E ela perderia para presidente também, como Flávio. O que muda? É isso que eu estou falando. O que muda? Quem é que vai no lugar? O melhor nome agora do grupo, do bloco político, não seria do bolsonarismo, mas um nome com chance para ganhar do PT real, eu não votaria nele, deixar isso claro, tá? Não é questão de torcida, é questão de análise. O melhor nome seria o Tarcísio. Mas fizeram a melhor sabotagem de todos os tempos com o Tarcísio. O Tarcísio também não é idiota, ele vai tentar a sua reeleição em São Paulo,
e abriu mão disso. O Flávio Bolsonaro abrindo o caminho para o PT. E resultado, você acha que tem alguém melhor do ponto de vista bolsonarista, alguém melhor que o Flávio para disputar essa campanha? O Eduardo? Fazer uma campanha EAD lá nos Estados Unidos, quem queria disputar no lugar do Flávio? Não tem, você sabe me dizer, ouvinte? Manda sua mensagem de voz falando pra gente. 71-3180-0434, 8 horas e 30 minutos. Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo. Realmente a gente não enxerga dentro do bolsonarismo nenhum nome, né? E muita coisa ainda está por vir em relação a Flávio Bolsonaro e esse caso aí do Vorcaro. O curioso é que o próprio Flávio esquece o que menciona. Ele, há poucos dias atrás, quando teve a surpresa, através do The Intercept, da sua ligação com o Vorcaro, do que tinha ali naquelas conversas, imediatamente ele resolveu mudar a estratégia e se adiantou. Ele falou, pode ser que surjam vídeos. Ou seja, ele sabe que podem surgir vídeos. E aí perguntaram para ele, que tipo de vídeos? Aí ele disse que seriam vídeos dele conversando com o Vorcaro. Eu não sei se são conversando, né? Porque pelo que a gente já imagina e alguns deputados já tiveram acesso, os que faziam parte da comissão, me parece que são vídeos um pouco mais íntimos. A gente não sabe, ainda não foi vazado isso para a imprensa, mas ele próprio mudou a estratégia. Ele que disse que nunca tinha conversado com o Vorcaro, que não tinha uma mínima relação com o Vorcaro. Simplesmente, ao ser pego, né, com as calças arriadas, ele simplesmente muda tudo e fala que agora poderiam ter vídeos. Para você ver o nível, né, o bolsonarista, ele gosta de ser humilhado e enganado. Porque ainda assim, eles ficam postando, dito isso, Flávio Bolsonaro. Então, dito isso, o Flávio está muito complicado nessa história toda. Dito isso, o Flávio vai perder. Contraditório, extremamente contraditório, porque eles não têm mais como articular. Timóteo falou aqui há pouco, né, que eles não têm uma estratégia para reverter. Que tipo de estratégia teriam eles? No início, eles tinham a estratégia de atacar o dinheiro que o Vorcaro mandou para a esposa do Moraes. Como é que eles atacam o dinheiro que o Moraes recebeu através de sua esposa, se o próprio Vorcaro, que agora se tornou uma figura confiável, porque a partir do momento que o Vorcaro disse na delação que não existia nada que comprometesse nem Flávio nem Jair, ele simplesmente, todos os deputados bolsonaristas começaram a apostar. O Vorcaro mencionou, ou seja, um bandido é uma pessoa confiável. Se o Vorcaro deu a palavra, né, que não tinha, ele deu essa mesma palavra a respeito do dinheiro da esposa do Moraes. E agora, o dinheiro da esposa é ilícito, o do Flávio e do Eduardo é lícito? Ou seja, confia em partes no Vorcaro. Quando ele fala da gente, é para confiar. Quando ele fala do Lula ou de qualquer outro, do Moraes, enfim, não confie. Como é que isso tem alguma coerência? Né? Então, assim, eles não conseguem sair da bolha. A tendência do Flávio é só redução. É só redução, porque por mais que a população brasileira pense assim, eu vou escolher entre um corrupto A e o corrupto B, e sendo entre um e outro, eu prefiro o Flávio. Tá, tudo bem. Vai ter gente que vai pensar dessa forma? Vai, mas eu acho que são os mais idólatras. São aqueles que estão mais enraizados ali. O restante vai simplesmente chutar isso, vai buscar qualquer outro candidato, vai buscar um candidato terceira via. E eu vou dizer uma coisa, viu? Se não fosse o Renan Santos, Lula ganharia no primeiro turno. Sim, concordo. Excelente. Se não fosse o Renan, havia pensado nisso. Lula ganharia no primeiro turno. Porque o Flávio, o conteúdo que tem do Flávio Bolsonaro é para derreter esse sujeito. Vocês não têm noção. Bolsonarista que está assistindo porventura agora, aparece um outro na internet, está na rádio, deve estar bravo, mas eu vou pedir pelo menos que uma vez na sua vida tenha neurônios para fazer análise, pé no chão, sem torcida agora, sem torcida.
Meu querido, o Flávio, mas ele vai derreter, e eu falei isso ano passado, viu? O Flávio vai derreter, mas bonito, que nem gelo no asfalto de Bom Jesus da Lapa, no verão. Mas vai derreter, que vocês não têm noção o que tem de conteúdo, o que tem de porrada. A questão é, como disse anteriormente, não vai só derreter o Flávio, vai derreter o entorno. Mas voltando, você acha mesmo que o Flávio ele vai ganhar do Lula? A esperança desses caras é caminhar com um percentual um pouco com mais musculatura para o segundo turno. E no segundo turno é a campanha do que eles vão dizer, como fizeram lá em 2022, do limão ou fezes. Você prefere o limão ou fezes? Na verdade, acho que vai ter que mudar. Fezes ou fezes? É uma líquida e outra pastosa. Vai ser essa a diferença do Lula e do Flávio Bolsonaro. Limão? Que comparação Não, porque esse em 22 limão falaram isso. Você não gosta do Bolsonaro, mas é um limão, ele é azedo. E o Lula é a fezes, é o cocô. Lembra? O Luciano Hang ficava repetindo isso. É a questão do menos pior, né? Eu falei, a questão do menos pior. Então a esperança desses caras para esse ano, segundo turno, é o menos pior. Agora que nem eu. Eu digo e repito aqui sem medo. Timóteo, agora vou falar da minha convicção, não é análise, convicção pessoal. Se tiver um segundo turno desse vagabundo que usa de slogan conservador, só slogan, que usa de bandeiras do Brasil, que se diz patriota, esse enganador, esse feminista Flávio Bolsonaro, esse corrupto ligado ao Vorcaro, esse cara não tem meu voto. Se tiver segundo turno, e 13 eu nunca votei e nunca votarei na minha vida. Se tiver segundo turno de Flávio e Lula, eu fico em casa, eu não vou sujar as minhas mãos para votar num hipócrita vagabundo, bandido, em outro tradicional e já reconhecido bandido no Brasil. Eu não voto em ninguém. Anularei o meu voto. Na verdade, eu vou ficar em casa no domingo, no segundo turno. É a minha opinião. Timóteo, eu discordo. Eu prefiro votar nas fezes líquidas. O problema é seu. Faça o que você quiser. Ele não vai ganhar mesmo. Mas essa é a esperança dos caras. E eles vão correr atrás, principalmente do Renan. Eu continuo dizendo que nessa sexta-feira vai sair a Atlas Intel. O Renan vai sair com 8 pontos alguma coisa nessa Atlas. Minha opinião. Não sei se eles vão dar 2 dígitos nessa. Mas o Flávio Bolsonaro, se não fosse uma candidatura de oposição com musculatura como o Renan, eu acho que o Lula ganharia pela primeira vez na história do Brasil no primeiro turno. Porque o Zema e o Caiado são muito fracos, mas muito fracos. E o que vem de conteúdo bombástico para o Flávio e para os envolvidos é para derreter, destruir reputação total. Sem fake news, inclusive. Sem fake. E ainda tem muita coisa que pode vir aí em relação à vida pessoal também da família Bolsonaro, Timóteo, que pode ser que arrepie com tudo ali na frente. Sinceramente, a gente sabe disso. Tem muita coisa que pode... E por quê? Eu sou totalmente contra essa coisa de vida pessoal. Totalmente contra. Mas eles usam isso. Mas tem que usar. Mas, Vanessa, tem algumas coisas... Não, eu tô dizendo, eles usam a moral, a vida pessoal. Eu não vejo o Renan falando, eu sou um homem ilibado, casado, não pego mulheres, não vou a bordéis. Não, eles são todos casados, frequentam bordel em Miami, é um samba-lelê terrível, não é não? Deixa eu ver o Lucas. E aí, Lucas? Vocês trouxeram pontos muito importantes aqui. Eu preciso aprofundar em um deles, né? Sobre o Centrão. Timóteo, você falou muito bem do posicionamento deles. O Flávio Bolsonaro está sendo tratado como se fosse radioativo, né? Tem muita gente com medo, muita gente com muito receio de se aproximar do Flávio, e a gente pode explicar isso. As figuras do Centrão são execráveis, né? São responsáveis pela maioria dos problemas, pelos maiores problemas que a gente tem no sistema político brasileiro. Eles não acreditam em nada. É muito difícil saber o que uma pessoa do Centrão defende, né? Que ele não defende nada assim, tão de forma ferrenha, né? De forma convicta. Por quê? Eles precisam ser camaleões da política, eles precisam ser maleáveis. Eles são o tipo de pessoa que fazem acordo com quem estiver ganhando. E, nesse momento, eles são muito úteis, né? Por quê? Eles fazem uma leitura do cenário, eles costumam ser bastante competentes nisso, bastante assertivos, porque... e aí eu faço uma pergunta para você, ouvinte, para você que ainda está no bolsonarismo.
Pergunta honesta mesmo. Você conhece alguém que passou a ser bolsonarista depois que o Flávio Bolsonaro foi anunciado? Você consegue enxergar um fluxo de pessoas, um fluxo de pessoas que vão votar nessa eleição, que estão decidindo, que pessoas que estavam indecisas, pessoas que entendem que Bolsonaro é ladrão, que o Lula é ladrão, e que, por estar afastadas, por estarem vivendo suas vidas, por serem pessoas ocupadas demais para ficar acompanhando política de perto, porque esse é um dos grandes maus assim, do brasileiro, né? Porque ele não tem tempo de ficar acompanhando, e por isso ele acontece o fenômeno das pessoas decidirem em cima da hora. E acaba sendo o que elege os políticos. Os momentos mais decisivos são quando a gente se aproxima do pleito, né? Então, você consegue ver esse movimento acontecendo? Qual foi a última pessoa que você viu convicta dizer, não, agora é Flávio Bolsonaro? Agora que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e estão chamando ele de Tariflávio, agora é Flávio Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro foi descoberto num esquema de corrupção que eles mesmos denunciavam, né? Que, o Lula, o PT está envolvido no Banco Master, o Banco Master que teve origem na Bahia, que é onde o PT manda e desmanda, faz o que quer, né? Agora que ele foi identificado, associado, né? Para fazer um filme que todo mundo que eu conheço fala que aquilo está absolutamente superfaturado, né? E devem explicações ao povo brasileiro para onde foi esse dinheiro, o que é que vocês fizeram para gravar esse filme com esses atores supostamente de Hollywood, né, que já foram de Hollywood um dia. Então, agora que o Flávio Bolsonaro está sendo derretido, está sendo atacado de todos os lados, que tem vários políticos assim, de prefeituras menores, prefeituras de interiores de estado, que ganham eleição através de compra de voto. Essas pessoas são as que costumam chegar para os políticos que estão vencendo, né, e declarar apoio na boca da eleição para lá na frente angariarem algum capital político com isso, para poderem dizer para o político, olha, eu te ajudei a te colocar aí, você está aí, você conseguiu ganhar porque eu te ajudei e tal. Então, são essas pessoas que estão se afastando cada vez mais do Flávio Bolsonaro. Você não vê novos políticos do Centrão, alianças novas alianças serem estabelecidas. O Flávio Bolsonaro conseguiu fazer a proeza de dar uma palestra para lideranças do mercado financeiro e sair com menos investidores, né? Pessoas que receberam muito bem o Renan Santos depois, né? Então, vocês não conseguem ver essas movimentações acontecendo? Saiam um pouquinho da bolha, conversem com pessoas que vocês discordam e que... pessoas indecisas, procurem pessoas indecisas e perguntem o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês pensam do Flávio, né? Porque aí eu acho que é um bom caminho para vocês entenderem que não é um ódio gratuito, não é porque as pessoas são de esquerda ou porque elas acreditam no MBL. São as pessoas indecisas, normalmente é o grosso, são essas pessoas indecisas, são as pessoas, o grosso da população que não se importa com política, que decide a eleição. Então vocês têm que identificar basicamente desenvolver uma estratégia bem sucedida para você angariar essas pessoas, para você trazer essas pessoas para o seu lado. Então, é isso. Eu acho uma análise muito simples, né? Você identificar as pessoas que teriam potencial para sair de outros candidatos ou para tomar uma decisão agora, pessoas que não estão acompanhando política, para ver quem elas estão procurando, né? Você disse tudo, Lucas. Agora, o problema é a bolha, né? A bolha engana essas pessoas. Isso. A bolha, quando o cara está numa bolha, ele acha que a bolha pode ser até o conjunto de amigos que você faz parte, pode ser, sei lá, a igreja, e você tem um grupo de amigos que pensam como você, e você acha que aquilo é a vontade que predomina da maioria no povo brasileiro. Essa é uma grande enganação, que também é mais um fator associado à dissonância cognitiva. Uhum. Porque, por exemplo, quando tem um resultado eleitoral, as pessoas vão se abraçar a narrativas de fraude, narrativas de golpe, narrativas para tentar legitimar na cabeça deles uma crença de que eles estavam corretos, certos o tempo todo. E não estavam, eles estavam com a visão de bolha.
Quando você diz, né, uma verdade que hoje ninguém mais fala, não tem mais peso o bolsonarismo, né? Isso é tão óbvio, tão claro. Agora, tirando aquele que vive numa bolha, né? Aquele que acha que o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo continua como em 2018. E aí eles se deparam com a realidade e acabam tomando um susto. Eu vi isso em 23, de todo mundo, na verdade. Nós vimos isso no dia 31 de outubro de 2022. No dia 30 foi a eleição do segundo turno, 31 foi numa segunda-feira, me recordo até hoje. E a gente estava aqui numa audiência, o povo xingando, é fraude, que não sei o quê. Por quê? A surpresa, é o impacto inicial da pessoa descobrindo a realidade, mas não conseguindo se adaptar à realidade. Então é dissonância cognitiva. Ela entra na negação. Não, isso é mentira. Ela busca informações que credenciem o que ela está achando, o que ela está sendo enganada. Então é golpe. Ela não entende nada, ela ouve uma pessoa, pega um cara dizendo que esse sistema aqui, e eu não estou dizendo para confiar no sistema eletrônico, eu não gosto. Eu sou a favor do sistema impresso e auditável, né, como em outros países já ocorre, já funciona há muitos anos. Sou completamente defensor disso. Mas as pessoas acabam usando não só disso, mas outros fatos para dizer, não, estávamos certos. Não, você não estava certo, você nunca teve certo. Você pensa como uma bolha. E quando a gente diz que o bolsonarismo está derretendo lentamente desde 2022, não é porque nós não gostamos, porque eu acho que é uma hipocrisia, certeza, constatação que eles são hipócritas, que são safados, né, que são recheados de mau caratismo. Não é isso. É uma análise através de informações, de fatos. Você trouxe um dado. Você lembra de algum, eu escrevi até na minha rede social, qual foi o político, você lembra de algum político forte eleito na plataforma bolsonarista, na chapa majoritária, não chapa proporcional? E mesmo a proporcional, essa eleição de 2026 vai mostrar uma redução gigantesca nos votos. Agora, só um detalhe aqui, porque a gente está fazendo uma análise, mas tudo pode mudar, continuo dizendo, se o Jair apresentar um problema grave de saúde ou se bater as botas. Mas eu já falei isso, ó. A gente fala isso tem anos, né? Eu falei isso aqui no início da pré-campanha, que o Jair ia para UTI. Não, eu estou dizendo se o Jair... eu não estou torcendo isso, deixar claro que eu quero que o Jair tenha a vida dele completamente resgatada, ele deveria cuidar da família, abandonar esse negócio. Mas se ele partir, e não estou defendendo, o brasileiro tem sim essa capacidade de abraçar a situação por emoção, não por convicção. Aí Flávio tem chance real de ganhar uma eleição no Brasil. Isso se for perto, próximo, se acontecer um fato desses parecido, próximo da eleição. Se acontecer agora, não sei se vai ter tempo hábil pro povo. A quantidade de coisas que tá para chegar do Intercept, de outros que também vazaram, não só para o Intercept, tem informação vazada para vários portais aí de notícia, para a Globo, inclusive, para o Jornal Globo. Então, esse fato mudaria se fosse 20 dias da eleição. Se fosse hoje, eu não sei se teria um impacto, seria agora. A pesquisa daria Flávio, mas vai descendo de novo com a liberação dessas informações. Mas olha, a realidade é essa. A bolha não quer acreditar. Eu, quando eu digo bolha, não é só a tiazinha do Zap que usa o celular, que fica na internet mexendo no Instagram. São até candidatos bolsonaristas, são políticos, são gente com mandato que não entende. Eles vão tomar agora vão tomar nos peitos esse impacto da realidade nessa eleição de 2026. E eu só quero saber qual será a narrativa que será empregada por eles para legitimar a derrota, para legitimar não, né? Para tentar defender. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.